por que Deus não pode, por que o universo não pode ser eterno? Aqui, bom, primeiro o Eric perguntou, o universo teve início, seria eterno. E teve mais alguém que perguntou a mesma coisa, só que eu quero ver se eu encontro. Bom, aqui, Lucas Otávio falou, por que a matéria não poderia ser eterna, assim como Deus? Eu não soube responder. Bom, a própria ciência já comprovou que o universo não pode ser eterno. Eu posso tratar sobre isso mais à frente, mas só para colocar o Luiz na conversa de novo, você tem alguma prova, Luiz, de que, usando pela própria filosofia, que não pode haver algo infinito temporalmente? Porque eu lembro que o Craig, ele para quem não conhece, é o William Lane Craig, um grande filósofo cristão, apologista também, que ele tem um argumento de que não pode existir algo eterno, que o universo não pode ser eterno porque não pode existir algo infinito no temporal. Você concorda com esse argumento? Você conhece ele? Ô Lucas, beleza? Vamos lá. A pergunta do rapaz aí foi por que a matéria não poderia ser eterna, né? Todo o assunto é muito longo, mas eu vou, primeiro ponto, falar que meu argumento não exige que a matéria não seja eterna. O que eu argumentei é que existem coisas contingentes. Por exemplo, eu sou eterno? Eu não sou eterno. Eu tive um início e terei um fim. Existem coisas que a gente vê que tem início e tem fim. Essas coisas que têm início e fim, como eu disse, revelam que esta causa inicial deve ter tido vontade. Por quê? Imagine esse controle aqui, ó. Imagine um ser assim, sem nenhum grau de vontade, desde sempre. Todos os efeitos que existiriam na realidade, partindo deste controle, seriam tão eternos como ele. O fato de que houve um momento no tempo em que seres contingentes começaram a surgir, revela a necessidade de que este ser inicial deve necessariamente possuir vontade, pois a única coisa que pode dar início a isso é a vontade. É uma mente. Falou, meu irmão? Então, dizer que a matéria é eterna, dizer que existem coisas eternas, não refuta este meu argumento, porque o meu argumento pode admitir que existem efeitos eternos desta causa. Existem teólogos, por exemplo, Tomás de Aquino, que admite a possibilidade da existência da criação eterna, mas ainda assim como criação. Por exemplo, o exemplo que eu te dei. Imagine um pé desde sempre na areia, ok? Desde que esse pé está na areia, existe a pegada, mas ainda assim a pegada existe como efeito deste ato criador, né? Então, dizer que a matéria é eterna não refuta o meu argumento. Segundo ponto, dizer que a matéria é eterna não refuta, por exemplo, nem a primeira via, nem a segunda via, nem a terceira via de Aquino, pois ainda assim que a matéria sempre... Suponhamos uma casa que sempre tenha existido, ou um prédio que sempre tenha existido. Este prédio, mesmo que tenha sempre existido, depende essencialmente de paredes que o mantenham, de um chão que o mantenham como ele é, de um planeta que tem uma estrutura que mantém esse chão imóvel para que esse prédio não caia. Então, mesmo que a matéria é eterna, ela ainda assim não é um ser necessário, ela não tem a aptidão de ser em si mesma, ela ainda depende... Isso é a argumentação da primeira via. Depende de algo que lhe conceda existir, mesmo que ela seja eterna. Agora, eu não acredito, para mim não faz sentido que o universo seja eterno pela segunda lei da termodinâmica, né? Pela segunda lei da termodinâmica, para mim não faz sentido nenhum dizer que o universo é eterno, né? Mas eu acho que sobre isso o Otângelo conseguirá falar melhor do que eu. Mas eu queria perguntar, ficou claro... deu para entender o porquê o fato de algo supostamente ser eterno não refuta o meu argumento e nem refuta o argumento das vias de Aquino? Ficou, só que eu quero só compartilhar a tela, já vou passar para o Otângelo, só vou compartilhar a tela aqui, porque tem um artigo que eu postei no meu site há muito tempo atrás, já há uns 15 anos daqui, que é extraído do livro, que eu sempre recomendo esse livro, é o primeiro livro que eu li a partir da minha conversão, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, do Norman Guides e do Frank Turek. E aqui eles vão falar vários argumentos, vão trazer 5 pontos científicos que provam que o universo não pode ser eterno, que ele teve um começo, e quando ele fala de que
teve o começo, no sentido de que tudo veio do nada, não é nada aqui, não é o nada, o vácuo quântico, é o nada absoluto, não é tempo, espaço, matéria, nada, né? Aí eles vão falar, por exemplo, a primeira que eles colocam aqui é justamente a lei da termodinâmica, que você acabou de mencionar. Eu vou ler aqui rapidamente. A segunda lei da termodinâmica é o S, nosso acrônimo, que aqui eles fazem um acrônimo ali de todas as provas, né? Depois a gente não vai ler os 5 aqui, porque seria muita coisa. A termodinâmica é o estudo da matéria, da energia, entre outras coisas. Sua segunda lei afirma que o universo está ficando sem energia utilizável. A cada momento que passa a quantidade de energia utilizável, a quantidade de energia utilizável está ficando menor, levando os cientistas à óbvia conclusão de que um dia toda a energia terá se esgotado e o universo morrerá. Tal como um carro em movimento, um dia o universo vai ficar sem combustível. Então você pode dizer, e daí? De que maneira isso prova que o universo teve um começo? Bem, vamos enxergar as coisas da seguinte maneira. A primeira lei da termodinâmica afirma que a quantidade de energia do universo é constante. Em outras palavras, o universo possui apenas uma quantidade finita de energia, algo muito semelhante ao fato do seu carro ter uma quantidade finita de combustível. Se o seu carro tem uma quantidade finita de combustível, que é a primeira lei, e ele está consumindo combustível durante todo o tempo que está se movimentando, que é a segunda lei, seu carro estaria andando agora se você tivesse ligado a ignição a um tempo infinitamente distante? Não, é claro que não. Ele estaria sem combustível agora. Da mesma forma, o universo estaria sem energia agora se estivesse funcionando desde toda a eternidade passada. Mas aqui estamos nós. As luzes ainda estão acesas, o que significa dizer que o universo deve ter começado em algum tempo no passado finito, ou seja, o universo não é eterno, teve um começo. Aí depois vai trazer outra prova aqui, vai ser a única que eu vou citar, a última que eu vou citar por enquanto, que é que o universo está em expansão. Ele vai comentar: as boas teorias científicas são aquelas capazes de predizer fenômenos que ainda não foram observados. Como vimos, a teoria da relatividade predisse o universo em expansão. Mas foi somente uma década depois do lendário astrônomo Edwin Hubble ter olhado em seu telescópio que os cientistas finalmente confirmaram que o universo está em expansão e que se expande de um único ponto. O astrônomo Weston Melvin Slipper estava muito próximo deste universo em expansão já em 1913, mas foi Hubble que reuniu todas as partes soltas da questão no final da década de 20. Este universo em expansão é a segunda linha de comprovação científica que afirma que o universo teve um começo. De que maneira podemos provar por sua expansão que o universo teve um começo? Pense da seguinte maneira: se pudéssemos assistir a uma fita de vídeo da história do universo ao contrário, veríamos toda a matéria no universo retornando para o único ponto. Este ponto não teria o tamanho de uma bola de basquete, nem de uma bola de ping-pong, nem mesmo da cabeça de uma agulha, mas matemática e logicamente um ponto que é realmente nada, ou seja, sem tempo, sem matéria. Em outras palavras, era uma vez o nada e então, bem, havia alguma coisa. O universo passou a existir por meio de uma explosão. É por essa razão que conhecemos esse fenômeno como Big Bang ou a grande explosão. Aqui eles vão dar vários outros argumentos. Deixa eu ver aqui se eu encontro aqui. Por exemplo, o que é o nada? Aristóteles tinha uma boa definição. Ele disse que nada é aquilo com o que as rochas sonham. O nada do qual o universo surgiu não são pontos matemáticos, como sugeriu Atkins, o Peter Atkins, né, aquele que debateu com o Craig, nem energia positiva e negativa, como escreveu o ateu Isaac Asimov. Não, nada é literalmente coisa alguma, aquilo com a qual as rochas sonham. O escritor inglês Anthony McKay descreveu honestamente seu próprio apuro como um ateu à luz da evidência do Big Bang. Ele escreveu: de acordo com a teoria do Big Bang, toda a matéria do universo começou a existir em um momento particular no passado remoto. O oponente de tal teoria deve acreditar, pelo menos se for ateu, que a matéria do universo veio do nada e por meio de nada. É que ele vai citar várias outras provas de que o universo é finito e tudo mais. Ele vai chegar à seguinte conclusão, de que ou Deus, ou o universo ele é eterno, ou alguma coisa fora do universo tem que ser eterna, porque não dá para alguma coisa literalmente vir do nada, né? E aí, se o universo ele não é eterno, então, logicamente, Deus é eterno. Você quer comentar sobre isso, Otângelo? Eu queria fazer um comentário rápido. Beleza. Posso? Pode fazer. Pode fazer? Tá, então, o primeiro ponto que eu gostaria, que eu deixei claro, é o quê? Afirmar que a matéria ou qualquer coisa seja eterna não refuta em nada a existência de Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, afirmar que o universo não teve um início, que eu não acredito nisso, mas um ateu que chega e diz assim, o universo não teve um início, isso também não refuta em nada a existência de Deus. Por quê? Pode ser que o universo dizem que
em aquela pequena ervilha minúscula lá do início, ou seja, o universo estava contido ali, ali estava tempo, espaço e matéria, logo tempo, espaço e matéria não tiveram início, mas algo começou, que foi o quê? A expansão teve início. E tendo a expansão, tendo um início, não sendo um efeito eterno, necessita de uma mente para iniciá-la. E o outro argumento, e isso de Aquino eu vou deixar um pouco mais claro, que é o seguinte: Aquino, ele faz uma distinção entre séries acidentalmente ordenadas e séries essencialmente subordinadas. O que seria essas séries acidentalmente ordenadas? Essas séries acidentalmente ordenadas, Lucas, seria esse retorno temporal. Por exemplo, um filho gerou outro filho, que gerou outro filho, que gerou outro filho, que gerou outro filho. Então, há um retorno temporal. Nessa série, a causa não precisa estar presente no efeito para que o efeito, depois de gerado, continue sendo. Então, por exemplo, seu pai não precisa estar vivo para que você esteja, Lucas, né? Então, são causas acidentalmente ordenadas. Isso tem a ver com temporalidade. Mas existe uma outra classe de causas que o Aquino apresenta que são essencialmente subordinadas, onde a causa precisa estar simultaneamente com o efeito. Por exemplo, a nossa live. A nossa live tem a questão temporal, ou seja, eu estava fora, depois eu entrei, tem tudo isso. Mas existe uma relação de causa e efeito aqui, ou de atualização de potência, que deve estar junto. Por exemplo, se não tiver internet, vai ter live? Não vai ter. Mas se não tiver energia nas nossas casas, vai ter live? Não vai ter. Mas se o estado, se a usina não funcionar, não vai ter. Ou seja, existe uma série que, para que nós tenhamos live agora, as causas da live precisam estar presentes, fazendo com que a live permaneça no seu ser. E essa é a principal argumentação de Aquino, na primeira via. Que mesmo que possam dizer que a matéria não teve início, que o universo não teve início, existe uma série essencialmente subordinadas, onde o ato puro é Deus, que faz com que o ser do universo possa continuar sendo. Então, em nada isso refuta. Em nada. Então, eu gostaria que ficasse claro que você pode acreditar que o universo teve um início ou não, mas isso em nada refuta a existência de Deus. Deus é um ser necessário em qualquer uma dessas possibilidades. Valeu. Muito bom, valeu, Luiz. Você quer comentar sobre isso, se o universo ele é finito ou infinito, Otângelo? Bom, existem três principais argumentos para dizer que o universo não pode ser finito. E eu acredito que uma vez que isso aí é determinado, os ateus podem fazer as malas e levar, a cosmovisão deles não é mais plausível, né? Ou seja, ou o universo de alguma forma foi infinito, ou Deus, ou uma causa superior ao universo, né? E já foram mencionadas algumas razões. A primeira é a cosmologia do Big Bang. Ela vai até uma fração de segundo que começa porque na singularidade mesmo as equações elas não funcionam mais, mas todos os grandes cosmólogos dizem que a evidência aponta para o início do universo. Então isso é o primeiro grande argumento para o início do universo. O segundo é a questão filosófica e de que nós não podemos atravessar um tempo infinito no passado para chegar nesse momento. Ou seja, se o tempo no passado ele foi infinito, não teve um começo, então isso significa que existe um intervalo infinito no passado. Então você sempre vai ter um tempo à frente do momento que você está para alcançar aonde esse presente momento agora. Ou seja, o infinito ele tem que ser atravessado para você chegar aqui. Isso significa que deve ter tido um início, um momento que o tempo começou, então o passado, pelo tempo, ele é finito. E o terceiro argumento que já foi trazido aqui é a segunda lei da termodinâmica. E talvez em relação a isso é interessante frisar a primeira lei, que está sendo frequentemente usada pelos ateus, que dizem mas a energia ela não pode ser criada
e não pode ser anihilada. Então, significa que ela sempre existiu. Primeiro, isso aí se aplica em um sistema fechado, né? E, obviamente, uma coisa que seria além do nosso universo físico não seria um sistema fechado. E as leis da física, das quais as leis da termodinâmica se aplicam dentro do nosso universo e não além do universo. Então, esse argumento que a primeira lei confirma que o universo pode ser eterno, ela não tem cabimento. E aquilo que já tem sido dito aqui, que é a segunda lei, que diz que o universo ele consome a energia no sentido que a potência da energia de poder exercer trabalho, ela é finita. Então vai chegar o momento que o universo se encontra num equilíbrio termodinâmico onde nada pode mais acontecer, onde ele morre, né? Onde vai ser o equilíbrio. Isso significa, se a segunda lei está em ação, que o universo não pode ser eterno no passado, porque senão nós já estaríamos nesse estágio agora. Muito bom. Só fazer aqui uma resposta aqui para o Fábio, que botou: Lucas participando dessa live, tem canal ou algum meio que possamos acompanhar o trabalho deles? Eu já coloquei, dá um F5, que eu já coloquei na descrição do vídeo o link do canal de todos eles, os três. Aí depois eu posso falar com eles para ver mais redes sociais, talvez, alguma coisa mais para entrar em contato. Agora uma pergunta que acaba completamente... Oi? Deixa eu só comentar um pouco sobre essa questão aí, né, de um universo eterno. Pode falar. De um universo ou matéria eterna, né? Cara, o Otângelo traz argumentos incríveis, cara. Agora, dentro da linha ainda filosófica, né, como o Luiz bem pontuou, eu lembro, cara, que um tempo atrás eu fiquei muito quebrando cabeça com essa questão, né, de um regresso infinito atual. Não é porque o regresso, cara, inclusive, nem os matemáticos, nem os filósofos conseguiram resolver o problema ainda, né, do regresso infinito, seja ele potencial ou atual. Eles não conseguiram resolver por completo todos os problemas que essas questões aí do infinito traz. Porque a ideia toda é o seguinte, cara: se o universo ele é infinito no passado, no sentido de a matéria eterna, no sentido que ela não teve um começo, isso é um problema, cara, porque o problema é que o infinito ele é atual, ou seja, nós vivenciamos mudanças. O movimento, nós vivenciamos um movimento hoje, como o Luiz estava falando aí da questão do argumento do movimento do Aristóteles, né, como Tomás de Aquino também trabalha na primeira via o argumento do movimento. O fato é que vivenciamos atualmente mudança hoje, e mudança aqui eu estou falando de mudança substancial, mudança qualitativa, mudança quantitativa. E se hoje vivenciamos essa mudança, esse movimento que acontece hoje, esse movimento ele tem que ter vindo de um ponto inicial. Tem que ter tido um ponto inicial. É mais ou menos a seguinte ideia. Pô, imagina um motor ou um gerador de energia. Imagina um gerador de energia que vai abastecer aqui a energia elétrica daqui da lâmpada de casa, né? Imagina um gerador de energia e esse gerador está na eternidade. Esta energia, quando é que ela chegaria aqui na minha casa? Ela não chegaria nunca, porque o infinito não tem como ser percorrido, ou melhor, ela está num ponto infinito. Então, essa energia desse gerador não chegaria na minha casa nunca. Por quê? Porque ela está em um ponto infinito. E o infinito ele não tem como ser percorrido. Logo, o infinito não tinha como ser atual. Então, como o movimento foi atualizado e é atual, segue-se que esse movimento partiu de um ponto inicial. É esse que postula, por exemplo, o argumento de Tomás de Aquino. Não tem como regredir ao infinito. Isso é absurdo. O infinito atual não pode ser regredido ao infinito. Logo, a matéria ela não pode ser eterna. E outra, a matéria ela é contingente. Por quê? Porque ela é composta. A matéria não é um ente simples, é um ente composto de várias coisas. A matéria depende de muita coisa para ser. Ela não é causa de si mesma. Ela não é necessária. Ela é dependente. As quatro forças da matéria, as quatro forças que de alguma forma sustentam a matéria, são forças gravitacionais, força nuclear forte, força nuclear fraca, né? E Otângelo, melhor do que ninguém, pode falar sobre isso. Então, a matéria ela é dependente de vários fatores. Então, a matéria ela é contingente, ela não é simples. Logo, ela não pode ser
eterna. Agora, é claro, mesmo que postulássemos um universo sem início, isso ainda não repugnaria a Deus. O próprio Tomás de Aquino, ele vai falar sobre isso no escrito dele do mundo eterno, né? Ou da eternidade do mundo, quando, na verdade, ele vai postular uma possibilidade filosófica, né? Não é que ele defendia isso, mas ele postula a possibilidade filosófica do universo ser eterno e ainda assim não repugnaria a existência de Deus, e ainda assim o universo dependeria metafisicamente de Deus para ser e existir, para estar lá acontecendo. Então a gente tem que saber fazer essa diferenciação. No argumento cosmológico do Wilhelm Lane Craig, o Craig ele postula um universo que tem um início. Porém, por exemplo, o filósofo André Locke, né, no livro dele, que em português, o livro dele, inclusive, é traduzido como, deixa eu botar meu óculos aqui, que sem óculos eu não enxergo muito bem, que diz os argumentos teleológicos e cosmológicos Calan revisitados. Neste livro dele, o André Locke, ele vai justamente mostrar que o universo não precisaria ter um início, né, para que Deus pudesse existir e ele ser, e ainda assim ser dependente de Deus, esse universo. Ele vai trabalhar muito bem essa questão desse livro. É um livro que você, inclusive, pode encontrar na Amazon. O próprio Aristóteles, ele postulava, sim, um universo eterno, né? O Aristóteles postulava isso. E o argumento do movimento dele não pressupõe necessariamente o universo eterno. Pressupõe o início do universo, né? O argumento do Aristóteles, do argumento do movimento do Aristóteles, não o do Tomás de Aquino, que, na verdade, já é uma releitura do argumento do Aristóteles. Então, assim, em termos filosóficos, não é possível o universo eterno. Até mesmo porque teríamos que dizer o seguinte: se o universo, a matéria é eterna, então tudo que existe hoje emergiu da matéria. Aí a gente vai ter que falar que a racionalidade emergiu da matéria, a vida emergiu da matéria. E como é que a matéria pode realizar potência que elas pode realizar potências de predicados que ela não possui? Como é que ela pode realizar predicados em entes, né, em outros entes, se ela mesma não possui predicados em ato? Né? Então, como é que ela pode realizar se ela não possui em ato? É mais ou menos o seguinte: como é que eu pago uma conta no banco se eu não tenho dinheiro para pagar? Então, como é que o universo que não possui em si, né, a racionalidade em ato, como é que ela realiza isso em outros entes? Então, isso já é uma impossibilidade metafísica.